Gravando. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor André Aguinaldo, que vamos fazer a aula para dividir com vocês e espero que vocês estejam bem confortáveis na casa de vocês para essa aula maravilhosa. E hoje eu tenho aqui para a aula de projeto de vida, eu, André Aguinaldo, o senhor André Neves ali, o André Costa, que antes de ontem, já me corrigiu agora há pouco, foi aniversário dele, fizemos a festinha dele Ontem. bem gostosa, né? Ontem, porque nós somos da família. Então, a gente é família, nós faz coisa legal. E ali embaixo, aquele sorriso maravilhoso da dona Eliane Urbanski, a pessoa mais chique da escola Heitor Villa-Lobos. Né, gente? Dá um oi pro pessoal. Obrigado, muito obrigado. Mas eles não me convidaram para a festinha. Mentira! André, fala um pouquinho. Né? Vamos lá, boa tarde, tchutchuquinhos, tudo bem com você? Bom dia, né? Não sei também, mas sinto-se abraçados, né, por mim, gente que tem esse carinho, embora, né, à distância, mas a gente, muito bom poder estar com vocês, nem que seja assim, né? E um pouquinho também. Muito bem. Então, nosso combinado é o André, nosso combinado é aquele combinado, gente, beleza? Vamos lá. Apresentação nossa. Vamos começar aqui. O nosso projeto de vida de hoje é de onde eu venho. Eu sei que vocês estão em casa, mas queremos saber qual é as suas origens nesse dia, dessa aula de projeto de vida. Eliane. Olá para vocês todos os estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula online, um jeito diferente de fazer a aula, tanto para nós de fazer a aula, quanto para vocês estudantes de assistir essa aula online. O projeto de vida a gente sabe que é muito mais gostoso quando estamos próximos, mas pela determinação da OMS, nós não podemos nos encontrar por enquanto, por conta dessa fatalidade desse vírus que está nessa pandemia, que está circulando em todo o mundo, né? Então, a gente vai tentar fazer o máximo possível para tentar passar as aulas para vocês, e essa aula é bem legal, ela fala um pouquinho sobre a nossa história de vida, não onde nós estamos agora, a gente vai olhar no espelho retrovisor da nossa vida e vai analisar de onde a gente vem, quais são as nossas raízes. Aí na tela de vocês está aparecendo um genograma. Um genograma, ele é muito próximo do que seria uma árvore genealógica, só que a árvore genealógica, a gente coloca ali nome dos pais, dos avós, dos bisavós, tataravós e assim sucessivamente. No caso do genograma, a gente pode também colocar aspectos físicos e emocionais, aparência física, eu pareço com quem? Mais com meu pai, mais com a minha mãe, ou eu tenho o cabelo igual da família da minha mãe, mas a minha aparência maior é da parte do meu pai, e o meu temperamento? Eu me pareço mais com as características emocionais, psicológicas do meu pai, ou da minha mãe, ou dos meus bisavós, ou dos meus avós. Então, eu vou fazer essa reflexão e vocês, durante essa aula, ou depois da aula, vocês vão fazer as atividades no caderno de vocês de projeto de vida e vocês vão colocar ali o genograma de vocês. Em cada quadradinho, vocês vão colocar ali, ou vocês podem colocar em forma de árvore genealógica, como está esse genograma, ou vocês podem colocar só em forma mesmo de texto, ou um desenho mais ampliado que vocês tenham vontade de fazer dentro do seu projeto de vida, o que você quiser fazer aí como um genograma, o desenho que vocês quiserem, mas vocês vão falar um pouquinho sobre as descendências de vocês, de onde vocês vêm, a origem familiar de vocês. André Costa? Todos nós, né, herdamos características, né? E é importante a gente parar nesse momento e a gente entender um pouquinho de onde vieram essas características e por que muitas vezes nós temos, às vezes, nem tanto característica física, mas de repente emocional, social, comportamental, né? E a história pessoal deve ser um componente importante do projeto de vida. Antes mesmo, né, de vocês pensarem para onde eles querem ir e o que eles querem ser, é importante que todos saibam de onde vêm e o que gostariam de superar ou criar para o futuro. É importante a gente saber de onde a gente veio, quem são nossos ancestrais, né? Quais as características, quais costumes que eles tiveram. Né? E isso vai, né, nos ajudar a superar e a criar, né, um futuro para nós. Né? E o que nós almejamos assim, de futuro.
A sua casa, seus pais, sua família e sua vida cotidiana, por meio de uma rede de relações sociais e afetivas, integram o primeiro momento de conhecimento que crianças e adolescentes têm sobre o mundo. Ou seja, a sua casa é a sua primeira sociedade, é lá que você cria valores, é lá que você cria regras, é lá que você aprende a viver. E aqui a escola agora também está com esse trabalho de poder apresentar esse detalhe na vida cotidiana dos estudantes. É no processo de relações diversificada que os estudantes interiorizam valores e constrói formas próprias de pertencer e de estar no mundo, se construindo enquanto sujeito. Então, aí os meninos já falaram, eu já falei também, o quanto que é importante a gente parar e prestar atenção, vocês pararem e prestar atenção um pouquinho, quem são vocês, e basicamente observar as origens de vocês, o que vocês gostam e quer levar para frente, quer na vida futura, quando tiverem os filhos, ensinar os filhos de vocês que vocês aprenderam com os avós, com os pais, e o que também você quer mudar. Minha família tem essa regra de conduta, tem esse jeito, mas eu aprendi que eu posso melhorar isso em mim, eu posso melhorar isso para os meus parentes que virão, né, minhas esposas, meus esposos, meus filhos. Então, tanto de um lado, isso é uma via de mão dupla. Quanto eu posso fazer essa interiorização e tentar descobrir, desvendar todos os meus conceitos que foi formado familiarmente, no âmbito familiar, coisas que eu também posso mudar em mim, porque eu não gosto que minha família faz. Até mesmo costumes básicos, como, por exemplo, de falar muito alto, às vezes, de ter uma forma mais bruta, a gente pode ser mais brando. Então, tudo isso a gente pode olhar para os familiares da gente do passado, analisar e mudar esse conceito também, tanto para melhorar o que a gente já tem de bom, quanto às vezes para tirar algo que a gente não gosta, que não quer levar para a vida adiante. Ao conhecermos um adolescente, de certa forma, conhecemos também sua família. O de socialização e formação é o grupo social onde adquiriu seu repertório inicial de comportamento, hábitos, costumes e modo de lidar com objetos, com o ambiente físico e com os adultos. É importante a gente frisar, porque todos nós herdamos, né, às vezes uma característica física, né, um jeito do cabelo, a cor dos olhos, né? E, no entanto, nós herdamos também os hábitos. E esses hábitos que nós herdamos, eles vêm no primeiro momento ali com os nossos familiares. Ele que vai moldar, de repente, as nossas atitudes. Por exemplo, a minha família tem o hábito de comer comida com caldo. Então, a gente já tem esse hábito e passei para o meu filho. Então, a gente tem esses costumes. E esses objetos, essas situações que vêm no nosso dia a dia, enquanto nós estamos ali enquanto crianças, agora, enquanto adolescentes, é o que nós vamos levar para a nossa vida depois. É o que nós vamos levar depois para a nossa idade adulta. Vai depender daquilo, como que nós iremos nos comportar e aquilo que de bom que nós estamos levando. E aquilo que de repente não é tão bom também, mas que a gente possa mudar. Né? A gente acha que dentro de um contexto não seja legal e a gente vai mudar também. Logo, valorizar as raízes e o que de bom aprenderam ajuda os adolescentes a desenvolverem a noção de onde eles podem chegar. Né? Foi onde criamos também os famosos limites. Né? A família é que não dá limite, não dá parâmetros. Né? E aí nós sabemos de onde é que nós estamos chegando, ou de viemos. Refletir sobre a influência da herança familiar, pode voltar um pouquinho, André? Já voltei. Herança familiar na formação da identidade do próprio futuro. Como você imagina que são seus pais através do meu modo de ver? Aí eu vou fazer essa pergunta para o André. André, você imagina assim, como que seria assim meu pai e minha mãe, só por você me conhecer alguma coisa sobre mim? Normalmente a gente, respondendo a perguntinha da Eliane que ela fez agora aí, a gente acha, né, do outro o que o outro é, e acha errado. Quando nós, durante a vida do adolescente, às vezes briga na escola, tem alguns desavenças na escola por não conhecer o outro e também por não querer conhecer o outro.
né? Então, o ideal para conhecer o outro mesmo, saber como é que a pessoa é, não é assim achando, né? Mas ir sentar do lado da pessoa e conversar com a pessoa, né? Criar uma nova amizade. Para ter mais amigos, E muitas preserve vezes, os velhos André amigos. Aguinaldo, e muitas vezes, exatamente. E muitas vezes, ainda sobre esse assunto, né, como fala a questão dos pais, muitas vezes os pais, eles não imaginam que os filhos têm determinadas atitudes, né? É verdade. Porque eles imaginam que os filhos vão refletir aquilo que eles têm dentro de casa. E quando, de repente, chega na escola, é um menino que não tem nada, não quer nada com nada, está ali cozido, a gente tem que levar nos empurrões, e o pai chega e, poxa, mas o meu filho não é assim. É. Né? Não é assim. E aí, isso é perto, interessante, né, o texto também está falando. Né? Não é assim perto dos pais, mas porque os pais, eles querem que reflitam no filho aquele que eles estão ensinando, né? Muito bem. Muitas vezes a gente acaba entendendo também, por outro lado, um comportamento mais hostil de um menino, né, de um adolescente, com base naquilo que os pais, né, tiveram. Agora eu entendo por que tal comportamento do menino. André, é você. Vocês sabem, vamos lá, vocês sabem de algumas histórias, expectativas da família que antecederam ao seu nascimento, né, ou de outra pessoa, a seu modo de ser e entender as coisas que têm influência na família e seu modo? Como o professor André Aguinaldo disse, o meu aniversário foi ontem, e na minha família tem-se o hábito de homenagear, né, os bebês que nascem com o nome de outros que já estão vivos, ou que já foram, né? E na família do meu pai, assim, comigo não foi diferente. Eu nasci no dia 12 de maio e meu tio morreu no dia 13 do mesmo mês. Eu acabei herdando o nome dele, né? Meu nome ficou André Luiz, em homenagem a ele. Então, cria-se uma expectativa. O André ou Eliane tem né, sobre a gente. De repente, a família tinha Pode passar, André. Dá para passar. É que tem um microfone aberto, mais que o microfone. Deve ter 4 microfones abertos. Ai, o que eu faço agora? Será? Mas aqui o total do celular. Ah, então tá bom. André, o seu, por acaso, tem um microfone mais aberto aí? Se tiver, desliga. Ah, então tá bom. Muito bem. Temos agora o texto Pertencer, de Clarice Lispector, né? E eu vou deixar aqui a Eliane ler de novo, porque a Eliane leu agora há pouco e não gravou. Então, vamos, Eliane. Tá bom, eu vou ler. Texto Pertencer, Clarice Lispector. Um amigo meu, médico, assegurou-me que, desde o berço, a criança sente o ambiente, a criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Tenho certeza de que que foi no berço, minha primeira vontade foi a de pertencer, por motivos que aqui não importam, e que de algum modo deveria estar sentindo que não pertencia a nada nem a ninguém. Eu nasci de graça. Se no berço experimentei uma fome humana, me continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar algo ou alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou sim, sou muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma, e preciso de mais que isso. Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como é ser. E uma espécie toda nova de solidão de não pertencer começou a me invadir como eras num muro. Se o meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu pertenço. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em um papel enfeitado
nas mãos e não ter a quem dizer, tome, é seu, abra-o. Não querendo me ver em situação patética e por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e de precisar unir-se a algo ou alguém. Muitas vezes, a vontade imensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. No entanto, fui preparada para dar à luz para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada, com amor e esperança, só que não curei a minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse deserdado. Sei que meus pais perdoaram por eu ter nascido em vão e tê-los traído, na grande esperança. Mas eu não me perdoei. Queria que simplesmente se tivesse feito um milagre, eu nascer e curar a minha mãe. Então sim, eu teria pertencido a meu pai e a minha mãe. Eu nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer, porque como desertor, eu tinha o segredo da fuga que por vergonha não podia ser conhecido. A vida me fez em vez quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Eu então soube, pertencer é viver. Experimentei como a sede de quem está no deserto e bebe o sôfrego último gole de água de um cantil. E depois a sede volta e o deserto é o mesmo caminho. Ela estava muito triste quando escreveu esse texto, né? Realmente estava machucada, mulher. Andrezinho Neves. Sim. Agora, a gente tem aí algumas perguntas que é importante a gente parar para a gente pensar. Primeiro, por que Clarice Lispector se sentia deserdada da vida? Por que ela se sentia assim, tão abandonada da vida? Por quê, né? Como a professora acabou de dizer ali, ela estava muito triste. Mas talvez naquele momento ela estava ali pensando justamente assim, qual era o propósito dela, o que ela tinha dado, né? O que ela queria fazer, né? O que ela deveria fazer da vida. E significa pertencer. Como a gente já disse, até na outra questão, a questão do propósito. Ela veio para um propósito, né? Ela escreve no final que ela veio para, né, fazer um propósito, cumprir um propósito, e ela não cumpriu. E ela se sentiu assim, abandonada, se sentiu vazia, se sentiu vã, né? A existência dela ficou vã. Então ela, na mente dela ali naquele contexto, o pertencer era fazer algo, era ter dado algo e fazer algo, deixar algo, né, para futuro, né, ter um propósito a cumprir. E a terceira pergunta, ela vem dizendo, né, nasceu e ficou simplesmente nascida. Não recebeu a marca do pertencer. Que marca é essa? Né? O que Clarice recebe? É o cumprir mesmo, é o pertencer, é o fazer, é o se sentir engajada, saber que tem algo a fazer e que ela só depende dela fazer. Eu acredito que essa tenha sido, né, o propósito dela, né, com esse texto, essa reflexão que ela faz. Ela se sentiu mal. Quantos de nós muitas vezes não nos sentimos assim, né? Esquecemos dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, dos nossos... né? E nos deixamos influenciar por outras coisas. Assim como Clarice Lispector
Que histórias você tem sobre a sua origem? Então, essa pergunta aqui, o que você sabe de você? O que você sabe de onde você veio? De você teve alguma mudança de cidade, alguma mudança de país, de comunidade, de bairro, mudança de amigo? Tudo isso faz parte da sua história, né? A letra E pergunta o que você sabe acerca das expectativas dos seus pais sobre você antes mesmo do seu nascimento. Então, como é que foi assim que seus pais se conheceram? Quando foi que começaram a namorar? Foi alguma festinha? Foi alguma festa de comunidade? Foi no trabalho do trabalho? Como foi que deu esse encontro? Já se conheciam antes, estudaram junto, né? Então, essa historinha de como é que você veio. Isso é importante saber de onde eu venho, para saber alguma coisa que pode acontecer hoje comigo na realidade, no meu dia, na atualidade. Saber de onde você vem pode ser importante para que você tenha um entendimento melhor hoje do quem é você. E essa época que a gente está ficando bastante em casa, eu acredito que vocês, todos os estudantes também estão bastante em casa, é uma oportunidade de vocês fazerem esse questionamento, né? Por que que você tem o seu nome? Onde seus pais se conheceram? Você saber um pouquinho da sua história. É legal esse momento para esse entrosamento com a família. Eliane, continue. Refletir sobre a interferência dos pais na vida pessoal, questionar como a origem familiar influencia no que somos, perceber que o presente proporciona condições diárias para a superação das dificuldades, ajuda a desenhar o futuro, e isso nessa hora é primordial. Nessa hora, se a gente fizer essa análise do que eu posso mudar na minha vida, do que eu posso melhorar, nós estamos num momento oportuno para isso, apesar de ser por uma coisa que nós não quisemos fazer, ficar em casa mais tempo, mas que estamos sendo obrigados a fazer, a gente pode fazer essa reflexão, de onde eu venho, as minhas origens, o que eu posso mudar em mim, o que eu quero melhorar em mim, tudo isso pode ser, também saber as histórias dos seus pais, da gravidez, quando eles... a sua mãe ficou grávida de vocês, como é que foi essa história, de onde vem seu nome, o André Costa contou como veio o nome dele, em homenagem ao tio. O meu nome mesmo ia ser Pelágia. E aí não foi, porque não quiseram, no cartório, não quiseram colocar Pelágia. E meu pai teve que, de última hora, improvisar Eliane. Porque o nome que a minha família queria para mim seria Pelágia. E eu adorei esse improviso. Deixa eu contar o meu, então, né? Só falta você, André. Então, uma vez eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu cheguei num meio do pessoal, assim, de referências, numa cidade lá do Espírito Santo, que sou do Espírito Santo, e falaram assim, de que família você é? Eu não sabia nem que eu tinha família, assim, de sobrenome. O meu sobrenome é Santana do Nascimento. Santana é por causa dos escravos, né? Então, porque o escravo foi pego, foi batizado, tinha que batizar o escravo. Então, Santana é porque era o dia de Santa Ana. Então, ou naqueles dias de Santa Ana, então, a quem foi batizado aqueles dias ali tinha o sobrenome Santana, do Nascimento, então nem se fala, né? Então, as minhas origens são o pé na senzala, né? E, assim, infelizmente. Mas a vida continua e nós estamos aqui para tocar para frente, não andar para trás. André? Sobre a origem familiar, né, esse poema de Drummond de Andrade, de sua incomensurável saudade de sua cidade natal. Confidência de Itabirano. É de Carlos Drummond de Andrade, né? Ele tem aqui, nesse poema, ele coloca um pouquinho a saudade que ele tem do tempo que ele já viveu, né? Continua, Eliane. Alguns anos vivi em Itabirana. Principalmente nasci em Itabirana. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que a vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabirana, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança de Itabirana. De Itabirana, trouxe prendas diversas que ora lhe ofereço.
este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Durval, esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, esse orgulho, essa cabeça baixa, tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então, aqui, Carlos Drummond de Andrade, ele também está aqui, nesse momento que ele escreve em homenagem ao itabirano, né, a Itabira, ele também parece, assim, saudoso, um pouco triste, nostálgico, porque ele está lembrando do passado dele. E todos nós temos passado, e essa aula, ela traz uma reflexão sobre o nosso passado familiar, as nossas heranças hereditárias, tudo isso, esse momento, no finalzinho dessa apresentação, o André Aguinaldo vai disponibilizar para vocês um momento de vocês colocarem lá no caderno de vocês a tarefinha. Vocês vão falar as respostas, vocês vão dar as respostas que o André vai deixar ali para vocês, e nesse momento vocês vão fazer essa reflexão, vocês vão ser saudosos, assim como foi Carlos Drummond de Andrade, e também vão ser, muitas vezes, nostálgicos, assim como foi o primeiro texto de Clarice Lispector. Vocês vão fazer uma introspecção, uma lembrança da vida passada de vocês, da onde vocês vêm, da sua ancestralidade. André? Alô, André? Você concorda que a riqueza das experiências, que as dificuldades e as adversidades surgirem, nós temos aí uma pergunta que ela vem bem de encontro, um pouco até com a realidade que nós estamos vivendo, né? A gente concorda que a riqueza das experiências, quanto mais experiência a gente tiver, às vezes experiência boa, experiências ruins, por que não? Né? Que também nos vão dar suporte aí. Será que elas vão nos ajudar a superar positivamente as dificuldades e as adversidades que estão a surgir? Nós estamos vivendo algo único no Brasil, né? Eu nunca ouvi falar de algo assim. Da forma como nós estamos vivendo, né? Esse distanciamento, essa situação toda. Mas será se isso que a gente está vivendo hoje vai nos ajudar a viver futuramente? A gente vai mudar, a gente vai pensar diferente, a gente vai, né, ter uma visão diferente, né, vai nos ajudar a superar as possíveis novas dificuldades que podem acontecer. E quem garante que essa vai ser a única? Pode ter sido a primeira, né? Mas talvez não será a única, e a última. Né? Então, esse é um questionamento que a gente tem que se fazer. Você acredita que essas vivências o ajudarão a desenhar o futuro? Né? Por quê? As vivências hoje, o que vocês estão passando hoje, o que nós estamos passando hoje, não só pela situação também da epidemia, né? Mas também das dificuldades que a gente tem, quer seja no convívio social, né? A gente está passando mais tempo em casa, a gente está tendo mais tempo, né, com os nossos familiares, com os nossos queridos. E essas vivências, elas vão nos ajudar a desenhar o futuro? Por quê? Então, esses questionamentos nós vamos ter que fazer. E esse é o momento para que a gente possa parar e pensar. E aproveito para fazer um gancho, inclusive, sobre as nossas atitudes agora. Né, quando a gente fala a questão de estudar, né, o estudar remotamente, como nós estamos fazendo. É tudo novidade para nós, mas isso vai nos ajudar? Né? E será que nós estamos fazendo da maneira como que vai nos ajudar também? Tem um funcionamento. Não vale o que a gente precisa fazer sempre. Né, professor? Por último, termine aqui o encontro dizendo que é importante entender o passado para conseguir se projetar melhor no futuro. O passado, o presente e o futuro se relacionam de forma intrínseca, uma vez que, através da memória, podemos aceder o passado e estruturá-lo de acordo com a ideia que temos do presente e, com isso, mudar o nosso futuro. Sua herança familiar reflete, ou seja, ela é consequência do projeto de vida que seus pais sonharam para você. Agora você que está terminando a aula, vocês vão fazer essa reflexão. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho agora nesse momento é só o que meu pai e minha mãe sonhou para mim. Então eu também vou sonhar os meus sonhos particulares, mas não vou menosprezar o que minha mãe, o que meu pai construiu em mim. Eu vou melhorar o que eu posso melhorar em mim e vou
moldar algumas coisas que eu quero para minha vida pessoal. Isso é a aula de projeto de vida. Muito obrigado, façam as atividades, se cuidem. E para terminar essa aqui, vamos só lembrar, né? Você que pode ficar em casa, fique em casa, né, gente? Está numa situação difícil, a Ariquemes está numa situação complicada, então fique em casa. Você que não pode, porque o pai e mãe têm que trabalhar, ok, vai trabalhar, tome cuidado, que Deus lhe abençoe e se proteja. Mas aquele que não precisar ficar saindo de casa, por gentileza, fica em casa. Ok, gente? Fique em casa e faça os deveres. Isso. Tchau, Deus abençoe. Falando em dever, a gente que agora eu vou parar e interrompi o compartilhamento aqui. A atividade vai estar no Classroom, vai ficar no Classroom e, por favor, vai lá e dá o seu ok lá, faz a atividade para nós, beleza? E fique com Deus e espero. Nós estamos aprendendo aqui nessa reunião, nessa aula online, e dê um pouquinho de paciência, né, André? O André, a Eliane aí, que a gente vai acertar. Tá bom, gente? Obrigado. Tá certo. Deus abençoe. Tchau. André? Só o André vai dar tchau, só tchau, André. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.